Ô, Mauro, voltando ao Palmeiras e Bragantino, reservas do Palmeiras, perdeu, o Abel estava lá mal-humorado de novo na coletiva. Vai ficando mais fácil para o Botafogo ainda tem que jogar hoje, e será que o Bragantino é uma ameaça mesmo? Acho que tanto quanto o Botafogo, o Bragantino não apareceria no começo da temporada como candidato, né? Ele tirou pelo menos aí ele estava 15 pontos atrás do Botafogo na rodada 17. Agora, na rodada 25, ele está a 6, pode voltar a 9. Ele tem que manter esse ritmo, tirar 0,75 pontos por rodada até o final para ser campeão. Vai depender muito. O Botafogo já vem tropeçando, vem falando isso há um bom tempo, né? Não só nas últimas derrotas, 3 seguidas, mas naqueles empates, né? Fora de casa. Hoje joga em casa, o Goiás voltou para o rebaixamento, mas mesmo assim acho que vai jogar fechado por 1 ponto o Goiás. O Goiás fez isso até contra o Flamengo em crise em casa, quando poderia ter ousado um pouco mais para buscar a vitória, nem chutou no gol. Então deve jogar muito retrancado hoje o time goiano para tentar arrumar um pontinho. Mas agora o Botafogo jogando em casa, acho que a tendência é se recuperar e vencer. Mas tá lá, o Bragantino tá brigando. Acho que se o Botafogo tem chance, o Bragantino também tem. Não tem pressão. Se for terceiro, quarto colocado, vão achar ótimo. Vai ter bônus, é empresa, né? Então vai ter bônus no final do ano, peru de Natal, vai ter aquela coisa toda, né? Todo mundo recebe seu presente, vinho, Panetone. né? Deve ser um vinho bom lá, né? Empresa rica, né? E outras bebidas Pane... mais. Panetone, aquele com Panetone. chocolate, aqueles Não, doces Mauro, fora a cristalizados dentro. linguiça rodo, né, para churrasco? Fora a linguiça rodo. Linguiça, é Pô, verdade, é a claro, terra da linguiça. O terra Arnaldo, da que é o, linguiça. é o general da banda lá, o cara que conhece tudo lá, sabe muito bem Pois disso. é. Então, acho que é possível que brigue sim, não vejo motivo porque pro Bragantino não sonhar, o Red Bull Bragantino não sonhar com alguma coisa. Agora, eu não entendi, âncora, esse título, que eu não sei se é seu ou de quem é. Ao vivo, Palmeiras largou o brasileiro em interrogação. Palmeiras não. Fluminense também largou o brasileiro, Internacional largou o brasileiro, Corinthians largou o brasileiro, até o Fortaleza largou o brasileiro. Internacional, o Palmeiras, o Corinthians, o Fluminense, o Fortaleza, todos colocaram. O Boca largou a Copa da Liga O Argentina, todo argentino. mundo colocou time reserva. Não foi só o Palmeiras. Sendo que o Palmeiras, de todos eles, é o clube que tem mais dinheiro, mais condições de montar um elenco, a mesma comissão técnica há mais tempo, e se tem esse elenco hoje, é por opção, creio eu, do clube. E o clube é formado pela sua diretoria, as decisões, né, são tomadas pela diretoria e também com a participação da sua comissão técnica. Então, é uma escolha. Mas tudo faz parte de um pacote de escolhas do Palmeiras, né? Porque o time é de garotos ontem, bem, o Palmeiras optou por ter o tal do elenco curto e usar os meninos, enfim. Mas mesmo com os titulares, o Palmeiras vem mal, né? Já não é de hoje. Isso não significa que não vai se classificar para a final da Libertadores. O Boca também se arrasta, não é de hoje. E perdeu para o River com seus reservas ontem por 2-0 em casa. Até achei curioso, porque geralmente, desses jogos assim, eles levam tão a sério os clássicos na Argentina que talvez o Almirão colocasse até um time misto, pelo menos. Não, ele colocou reservas e deixou rolar. Perdeu paciência, está priorizando, como se faz no Brasil, totalmente a Copa Libertadores, está um jogo também da final. Um dos dois vai chegar, e os dois estão tão mal. Então, é óbvio que é possível. Mas já é um retrospecto ruim, né? Nos últimos jogos, aí o Palmeiras fez só 2 gols, tomou 3. Então, é um momento que, independentemente da escalação, o Palmeiras não tem produzido. E ontem, com um time jovem, acabou perdendo, mas da mesma forma. O Fluminense tomou de 3-0 do Cuiabá. Aliás, a dupla Fla-Flu tomou de 6-0 do Cuiabá. 6-0, placar agregado. O Flamengo foi lá, tomou de 3 antes de jogar com o Olímpia. O Fluminense foi lá antes de jogar com o Internacional, também pela Libertadores, tomou de 3, fez igual ao seu rival. Pois tem essa história do Palmeiras, Arnaldo, de todo mundo, na verdade, né? Inter, Palmeiras, Fortaleza, todo mundo deixou aí os seus pontos no brasileiro nessa rodada. Para o Inter, é uma questão meio flertando demais com o rebaixamento. Mas queria que você falasse do Palmeiras também. O Endrick jogou. Ele faz gol, né? E todo mundo fala, por que ele não joga? Por que ele não joga no time titular? Em relação ao Palmeiras e ao Endrick, em algumas situações, sob o comando do Abel, o jogador decisivo foi, digamos, descoberto no time reserva momentos antes da partida crucial. Foi assim com o Breno Lopes lá atrás, na primeira partida da final da Libertadores contra o Santos, e depois com o Daverson,
lá no jogo contra o Flamengo. Lembrando que o Daverson, por exemplo, ele era a reserva da reserva. Ele era a reserva do Luiz Adriano. E o Palmeiras fez uma partida com o seu time B, digamos assim, contra o São Paulo. Perdeu. O Luiz Adriano foi, cancelado pelo torcedor do Palmeiras. No jogo seguinte, com o time B de novo, entrou o Daverson no lugar do Luiz Adriano contra o Atlético. O Daverson fez um bom jogo, fez gol e passou a ser a principal opção de ataque. E acabou entrando contra o Flamengo e acabou fazendo gol do time. O Endrick é diferente do Luiz Adriano, do Breno Lopes, do Daverson. O Endrick é um futuro grande jogador, menino ainda, mas de fato ele tem uma qualidade que os reservas do Palmeiras não têm, os demais. E acho que para o Palmeiras ser um pouco diferente, um pouco além do 0-0, da baliza 0, como vem sendo o time titular do Palmeiras, o Palmeiras vai precisar de alguma coisa na quinta-feira. E talvez seja o Endrick, sim. Se não começando como primeira opção. Porque desde que perdeu o Dudu, torna-se um time previsível, torna-se um time que continua se defendendo bem, mas tem muita dificuldade para atacar, como a gente viu na quinta-feira na Bomboneira. E quando perguntado sobre isso, o Abel fica chateado, digamos assim. Mas ele não encontrou uma boa solução desde que saiu o Dudu. Então o Endrick pode ser, sim, como foi em momentos do jogo contra o Corinthians, como foi ontem, um jogador que faça algo que esse time do Palmeiras não está acostumado a fazer para, por exemplo, fazer um gol no Boca Juniors, que é outro time que também joga muito pelo 0-0 e tudo mais. Então, talvez o Abel, por linhas tortas, numa derrota, tenha, não digo encontrado, mas confirmado a impressão de que o Endrick é melhor que os demais suplentes do Palmeiras. Em relação aos outros, o Mauro falou, vocês falaram, os outros todos que estão jogando a chance única das Copas pouparam no final de semana. O Internacional, Tironi, ele vem nessa situação desde que trocou o comando técnico, né? O Mano pelo Cudê, e o Cudê dando total ênfase à Copa Libertadores. Deu certo a estratégia contra o River, que era um adversário muito temido, mas de fato vão ficando pontos no Brasileirão. A partida do sábado à noite, o Inter reserva até jogou um ótimo primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. E daí perdeu para o Atlético em casa. São 2 terços de brasileiro, né, Tironi? Falta 1 terço só. O grande perigo do Internacional é que de todos esses que estão pleiteando Copas, é aquele com uma situação menos confortável. Se, sei lá, o Goiás faz 1 ponto, hoje ele vai ficar a 3 da zona de rebaixamento, 3 em relação ao Vasco, tendo que fazer um campeonato de recuperação, acho que é o daqueles que está mais ameaçado, digamos, nesse momento. E o Inter, em relação ao Brasileirão, tem uma situação, no mínimo, desconfortável. Né? É aquela coisa, é o grandão que não ganha mais tempo. Né? Desde 79 ele não ganha o título. E esse ano vai brigar. Falar, Arnaldo. Fala. Só lembrando o seguinte, se o Goiás ganhar hoje, ele pode ultrapassar o Internacional. Sim, exatamente. Isso. Ele está com 26 pontos, o Internacional está com 29. Igualaria em número de pontos, né? O saldo negativo do Inter é -9, do Goiás -10. Ou seja, se o Goiás ganhar, ele diminui esse saldo negativo. Uma vitória simples do Goiás, né? É periclitante, como diria Zé Trindade. Exatamente. Então o Inter fica e assim, né, só um detalhe para a gente analisar. Depois do jogo com o Fluminense, o tudo ou nada do Beira-Rio, nós temos Grenal no final de semana. E o Grenal é aquilo, né? É aquilo. O Grêmio, o prazer do Grêmio esse ano seria empurrar o Inter lá para baixo, né? Então, é uma semana bem complicada para o Internacional, porque é o tudo ou nada contra o Fluminense e o Grenal no final de semana. Tá vivendo perigosamente o Inter do Cudê, né? Vou falar sobre a enquete já, mas Trajano, será que vai precisar algum gigante cair para acabar com esse negócio de não, vamos priorizar isso aqui, vamos priorizar isso ali? Porque o Campeonato Brasileiro acabou meio que sem dono, assim. Sem dono não, o Botafogo disparou e tal. Mas todo mundo largou.
São Paulo, o Inter, o Fluminense, o Fortaleza. O Mauro listou todo mundo aí. Largou. Virou um campeonato que parece que está estorvando o restante da temporada brasileira. Não, do jeito que a coisa vai, a melhor coisa do mundo é você não estar classificado em nenhum campeonato fora do Campeonato Brasileiro. Ou então cair fora rapidamente de todos os outros campeonatos. Foi o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo vem jogando mal, vem perdendo pontos, vem fracassando nas últimas rodadas, mas está livre das outras competições. Né? O Bragantino então, também, né, Trajano? O Bragantino também. O Bragantino também. Bragantino também. E os dois são líderes e vice-líder. Eles saíram fora faz tempo. Exato. Os outros não. Os outros têm. A melhor coisa do mundo no futebol brasileiro hoje em dia é que aconteceu com São Paulo. É ganhar a Copa do Brasil. Porque aí você resolve uma série de problemas de uma tacada só. Entra um dinheiro forte nos cofres do clube. Você classifica para frente Libertadores, Copa do Brasil, não sei o quê. E se você não tiver mal no brasileiro, você até está mais satisfeito, mais entusiasmado, vai ali ganhando, como está acontecendo com o São Paulo. Então, do jeito que é formatado o futebol no Brasil, melhor coisa do mundo, em primeiro lugar, leia-se Copa do Brasil. É que dá mais dinheiro, classifica para Libertadores, não sei o quê, papá. E depois você administra o brasileiro. Se ganhar o brasileiro também, aí é o melhor dos mundos. Mas o que aconteceu com o São Paulo? Agora, quem está envolvido ainda em outras competições e está no brasileiro, acontece isso que está acontecendo. Essa administração caótica, meio esquisita, meio que a gente não entende. O caso do Palmeiras, o Palmeiras talvez seja o único que não possa reclamar. Porque quis ficar com o elenco curto, fez questão, não sei, a dona Leila, ou o seu Abel, sei lá quem é responsável, ou todos eles são responsáveis, e querer um elenco pequeno. Perdeu um jogador, que é o Dudu. Ele não perdeu 3, 4, 5, 6 jogadores. O Dudu. Os outros todos estão lá. Então, perdeu apenas um e não sabe o que fazer. Então, a responsabilidade dessa distância que o Palmeiras tem da liderança, que não consegue nunca chegar perto do Botafogo. E o Botafogo dando sopa. Botafogo dando sopa para o azar. Perde. Aí vem outra rodada, perde. Vem outra rodada, perde. E quem está embaixo apanha, empata, não sei o quê. Agora, de todos esses que nós falamos aí, e o Arnaldo já se referiu, a situação mais complicada em termos de tabela desses que estão se poupando é do Inter. Porque o que eu falei, se Goiás ganhar hoje, que eu não acredito, mas que ganhe do Botafogo, ele pode ultrapassar o Internacional, e o Internacional vai ficar naquele bololô lá embaixo, com Bahia, com Santos, com Vasco. Não falo nem Curitiba e América, porque eu acho que esses dois já eram. Né? Infelizmente, para as torcidas desses times lá de Curitiba e de Belo Horizonte. Mas é complicado mesmo, é complicado. E o Mauro falou que isso agora, o exemplo que o Mauro deu também, isso é uma doença que se espalha pelo continente, né? O Mauro citou que quando tem um grande jogo, Boca e River, veja você, que são os maiores clássicos do futebol mundial. O Boca colocar um time reserva, um time misto, sei lá, não dá bola para esse confronto jogando em casa. Normalmente daria, botaria o que teria de mais forte, de melhor, porque a rivalidade é imensa, a tradição é imensa, e até o Boca se livrou disso, veja você. E veja que coisa curiosa, né? O âncora. Não, veja, acrescentando o que o Trajano disse. O Campeonato Brasileiro é tão maltratado que os próprios clubes, mesmo quando estão na cabeça ou quando estão lá embaixo, tratam de depreciá-lo, né? Porque é o Palmeiras dizendo que o sistema está contra o bicampeonato, é o Botafogo dizendo que há um projeto para impedir que ele ganhe com grande vantagem, é o América Mineiro dizendo que existe a Operação Vasco, nós vimos a Operação Vasco ontem, né? Porque se há uma Operação Vasco, aquele pênalti não teria sido marcado contra o Vasco, ou seja... Não, Pois é, então era Operação Santos, não era Operação Vasco, né? Operação Soteldo. O fato é que os próprios clubes depreciam o campeonato que jogam. É gozado isso, né? Depreciam aquele que é, em tese, o maior campeonato, pelo menos do Brasil. Então fica complicado você
tentar valorizar o Campeonato Brasileiro, embora esteja com uma belíssima média de público para os padrões brasileiros e tal, acaba acontecendo isso. O Campeonato Brasileiro é escanteado. Primeiro vamos ganhar a Copa, depois a gente vê. Né? A aposta do Corinthians e do Inter são apostas muito claras. Ah, não, como foi a do São Paulo? Temos tempo para escapar do rebaixamento. Primeiro vamos tratar de ganhar uma Copa. Pode não ganhar a Copa e se afundar no rebaixamento, que é a situação do Inter mais clara nesse momento. Ô Mauro, você sempre comenta sobre isso, né? Sobre esse negócio dessa priorização. Que tem uma distorção na premiação, e isso é uma coisa meio brasileira, né? Essa é uma jabuticaba meio brasileira, que todo o campeonato que é o mais difícil, mais relevante e tal, fica meio de lado, aí, meio atrapalhando o restante da temporada, atrapalhando, entre aspas, o restante da temporada. Mas alguns times só lutam para não cair, né? Quando você luta para não cair, você precisa ficar naquele meio de tabela ali, é um objetivo menor do que você brigar pelo título. Agora, por exemplo, Fluminense e Palmeiras poderiam estar brigando pelo título. Eles estavam ali no bloco de cima e perderam mais contato, podem perder mais contato com o Botafogo se o Botafogo vencer hoje. Ou seja, ano passado o Dorival foi muito criticado, porque colocou um time reserva contra o Ceará, podia encostar no Palmeiras, que liderava, também contra o próprio Palmeiras. O Palmeiras faz a mesma coisa agora, fez a mesma coisa ontem. Ah, mas é um jogo da final? Sim, mas vem fazendo já há algum tempo, reveza jogadores e tudo mais. Mas isso é do jogo também, se tem elenco é para isso. A questão é ter ou não ter elenco, gente. Quem tem dinheiro tem que ter elenco para poder aguentar o pique da remada e poder revezar os jogadores, mesclar uma equipe, ter uma espinha dorsal, variar um jogador ou outro. Agora, quando se faz. Eu acho engraçado é que quando se falava, porque o Palmeiras só trabalha com elenco curto. Oh, que bonito, palmas. Poucas pessoas da imprensa mesmo contestavam. Só se bate palma. Tudo é legal, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é estratégico. Mas que diabo de estratégia é essa? Isso é muito bom na Europa. O Guardiola faz isso, mas vai ver o número de jogos que eles disputam. Vai ver a cara do Guardiola com a eliminação agora para o Newcastle na Copa da Liga. Estava chorando ele? Não parecia muito preocupado, não. Porque tem 4 campeonatos para disputar, esse é o menos importante. Ele ganhou os outros 3 que são mais relevantes na temporada passada. Deve tentar repetir esse feito, que seria algo muito grandioso, inédito, né? 2 tríplices coroas, assim, direto, né? em seguida, consequentemente. Mas você tem que se preparar com o elenco do futebol aqui do Brasil. Por exemplo, times argentinos jogam muito menos partidas que os times brasileiros. Lá não tem campeonato estadual. Então você tem um calendário inchado, muitos jogos, você tem que ter mais jogadores. E cabe ao técnico ser o gestor. Alguém vai ficar zangado porque não joga? Você vai ter que usar os caras. Então, assim, eu acho muito curioso que quando um clube como o Palmeiras tem condições econômicas para contratar, a torcida pede contratações. O que eu estou falando aqui é mais ou menos o que o torcedor do Palmeiras, em grande número, vem reclamando. Por que não contrata? Não contrata. Agora, se ganhar a Libertadores, pode ganhar a Libertadores, óbvio que pode. Agora, o fato de ganhar a Libertadores ou não, não é o que está em discussão, é sim a estratégia, muitas vezes aplaudida. E me parece, no mínimo, questionável. Né? Eu acho que os fatos mostram isso. E no caso do Fluminense e do Inter, acho que também estão no Libertadores, tem menos condições do que o Palmeiras em termos de grana, para investir, para contratar mais jogadores. O Inter se reforçou bem e tem sido um time muito competitivo no campeonato, na Copa Libertadores. No Brasileiro, outra história. Porque põe reservas, porque o time não é tão bom. Tem um pouco de azar também, né? Às vezes faz bons jogos e a coisa não caminha. Sábado foi assim, o primeiro tempo. O placar ele é bem diferente daquilo que foi o jogo, inclusive 2-0 por Atlético. O Atlético não via a bola no primeiro tempo. E o Internacional ainda assim perdeu de novo. Mas, ao contrário, na Libertadores tem sido muito forte e competitivo e mostrou isso no Maracanã na quarta-feira passada. Mas eu acho praticamente impossível você disputar em alto nível diferentes competições, se é essa a sua pretensão, com o elenco enxuto no Brasil. Na Europa pode ser que dê certo, dependendo da capacidade de gestão do técnico, do nível técnico dos jogadores. Mas aqui no Brasil é praticamente impossível, porque é muito jogo.